Fala galera, hoje decidimos fazer um Skittles gigantes. Vamos abrir o pacote e ver do que é feito. Dentro estão essas pequenas balinhas. Se a gente esmaga, é evidente que o exterior é caramelo e o interior é um chiclete. Vamos comprar tudo o que é preciso para fazer um Skittles gigante. Antes de mais nada, é preciso muito açúcar. Uma caixa de manteiga. Vamos então para a seção de vegetais. Um monte de limão. Então a gente escolhe as maiores e as mais maduras melancias e colocamos no carrinho. A gente precisa de 7 melancias no total. Vamos para o caixa com 2 carrinhos. E então a gente descarrega. O cheque deu $162. A gente também comprou mais 30 quilos de xarope de glicose. Para facilitar todo o processo, a gente despejou tudo numa grande panela. Eu encomendei uma coisa especialmente para esse vídeo. Dá uma olhada nessas meias esferas de acrílico. Elas vão ser a forma dos nossos Skittles gigantes. Vamos encher então o molde com óleo e espalhá-lo com um pincel. Então a gente desenrola o papel manteiga e vamos fazer cortes nas bordas. Vamos colocar com muito cuidado dentro do molde. Por causa do óleo, o papel manteiga cola bastante bem. E depois então a gente vai colar o papel em todas as partes do dente. Pronto, tá ótimo. Então vamos colocar a panela na balança e então colocar 150 gramas de xarope de glicose. 350 gramas de açúcar e 100 ml de água. Então deixamos no fogão para o xarope cozinhar. Tenha cuidado para utilizar um termômetro. E vamos esperar até a temperatura atingir 147 graus. Pronto. Agora adicionamos um pouco de corante alimentar violeta com uma colher de chá e vamos mexer com o caramelo. Os moldes de acrílico não se dão bem com grandes mudanças de temperatura. Então, para os aquecer, a gente vai ligar a água quente o máximo possível e encher a banheira. E só depois a gente vai colocar os moldes na água. E depois ainda colocar o caramelo. Mas dessa forma levaria muito tempo para encher os moldes. Por isso a gente decidiu fazer uma porção dupla, em 2 panelas e ao mesmo tempo. Colocamos tudo no fogão. Cozimos até a temperatura certa e então tingimos. Então colocamos o segundo molde na banheira e despejamos nele o caramelo. Desse jeito a gente coziu e derramou o caramelo por 7 horas, mas num determinado momento começou a ficar muito irregular, então a gente precisou ajeitar tudo com uma espátula. Trouxemos os moldes de volta ao estúdio. A camada exterior já está pronta, agora a gente precisa fazer a interna. Skittles tem sabores muito diferentes. A gente decidiu fazer de melancia, e para isso a gente vai precisar de uma prensa mecânica muito grande. Levamos as melancias então para baixo de uma torneira e lavamos tudo. Colocamos as melancias limpas numa tigela bem grande. Deixamos então uma base por baixo da prensa e colocamos um barril de metal. Pegamos uma melancia e cortamos uma das extremidades. O outro lado também.
Então, na posição vertical e tiramos toda a casca. Sobra a polpa da melancia, claro. Jogamos no barril e cobrimos com uma tampa metálica. Pegamos outra melancia e descascamos da mesma forma. E mais uma vez colocamos no barril e tapamos com mais uma tampa de metal. Preparamos um galão de água de 20 litros por baixo e colocamos então nele um funil. Começamos então a rodar. Tenha cuidado para que ele vá direto para o buraco. Então o suco sai fácil. Vai para essa pia e então para o jarro. Então tem que torcer a prensa o mais forte possível. 2 melancias não foram suficiente. Então a gente decidiu descascar 3 melancias de uma vez só. E cortar cada uma delas em vários pedaços. Colocamos tudo no barril e tampas de ferro. E então esprememos bastante. Descascamos mais uma melancia e esprememos todo o suco dela. Agora deu quase um galão cheio. Mas eu quero que os meus Skittles sejam azedinhos, então a gente vai espremer bem limões. Primeiro enrolamos com as mãos sobre uma mesa para quebrar toda a estrutura interior. Depois abrimos e esprememos o suco com as nossas mãos. Despejamos todo o suco através de uma peneira para o galão. Quando a gente chegou ao estúdio, o suco já tinha decantado e a parte vermelha estava toda no fundo. A gente decidiu provar e quer saber, o sabor estava igual. Ou seja, um suco de melancia verdadeiro pode ser claro, mas quando a gente sacode bem o galão, a cor volta ao normal. Para o caramelo de dentro, são necessários 4 potes. Vamos colocar dentro de cada deles 150 ml de suco de melancia, depois 200 gramas de xarope de glicose, e 300 gramas de açúcar. Colocar tudo no fogão. Tenha certeza de pegar um termômetro numa das panelas. O caramelo vai ferver e é melhor não tocar nele, então a gente só espera até 123 graus. Abrimos um pacote de manteiga e cortamos em pedacinhos bem pequenos. E um de cada vez nós jogamos nas panelas. Também colocamos uma colher de chá de corante branco. Mexemos tudo. E o caramelo está pronto. Despejamos então nos moldes. Caramba, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente demorou para fazer tudo isso, 1 dia e meio, mas finalmente tudo está pronto. Depois de 1 dia o caramelo esfriou completamente e a consistência ficou a correta. Com a ajuda de uma faca, a gente vai quebrar as rebarbas irregulares do caramelo. E cobrir uma das metades com papel manteiga. Colocamos uma tábua em cima e viramos de cabeça para baixo. Então tiramos o molde, arrancamos o papel manteiga e viramos de volta a metade do nosso doce. Agora fazemos o mesmo com a outra metade. Agora o mais perigoso de tudo, mover uma das metades para cima da outra. E foi aqui que aconteceu a coisa mais horrível. Uma das metades saiu do molde, a gente ouviu um estalo e a gente ficou com muito medo. Tentamos juntar as duas metades.
Arrancamos o papel manteiga e vimos que a parte de fora do caramelo quebrou e a gente ficou muito chateado. Mas o que a gente pode fazer? Tentamos pelo menos salvar a parte de dentro. Transferimos para o molde. E temos que refazer o caramelo de fora. Mas dessa vez a gente vai fazer de outro jeito. Mais uma vez a gente cobre o molde com pergaminho. No meio vamos colocar um anel que está envolvido com pergaminho. E com um secador de cabelo vamos aquecer bem esse molde. Então cozinhamos mais uma vez o caramelo roxo. E aqui aconteceu uma coisa realmente terrível. Em um determinado momento o caramelo explodiu com uma força tão grande que quebrou a coifa, borrifou todo o teto, metade do estúdio e ainda caiu na minha cara. E com queimaduras muito graves e danos nos meus olhos eu fui levado para o hospital de ambulância. Se você quiser ver como tá a minha cara agora, entra no link aqui e o Instagram te mostra. Mas já vou falar que não é para pessoas com coração fraco. Enquanto eu me recupero, o papai vai acabar os Skittles. Colocar caramelo roxo nas paredes do molde. Quebramos as rebarbas. Viramos a metade vazia. Arrancamos o papel manteiga e tiramos o anel do meio. Despejamos caramelo quente nas bordas da parte de baixo. Agora, com muito cuidado, a gente junta as duas metades. E mais uma vez vamos caramelizar as bordas. Pegamos todo o recheio que a gente conseguiu salvar e com a ajuda de uma faca a gente corta em pedacinhos. E enchemos o nosso Skittles até o topo. Cobrimos a parte superior com a tampa. E essa borda que ficou a gente enche com caramelo. O excesso a gente tira com uma faca. E com um maçarico vamos aquecer a parte de fora do nosso Skittles para derreter todas as lascas e migalhas. E numa folha de papel manteiga a gente desenha um S. Derretemos chocolate em banho-maria. E enchemos uma seringa com o chocolate. Com a seringa, vamos desenhar primeiro o contorno da letra. E depois preenchemos todo o interior. Esperamos até o chocolate esfriar. E transferimos para a nossa bala gigante. É isso aí, o Skittles gigante está pronto. A gente gastou muito dinheiro, muito tempo e, mais importante, saúde para conseguir fazer. Se eu não tivesse tido a ajuda do meu pai, eu provavelmente nunca teria acabado esse vídeo. Os nossos Skittles têm 78 quilos. Vamos quebrar isso então. Olá a todos! Todo mundo sabe que é uma fatia de Kinder Milk Slice. Hoje decidimos prepará-lo em uma escala inimaginável. Mas primeiro, vamos abri-lo. Vamos ver do que é feito. Vemos 2 camadas de chocolate e um monte de creme. Claro que isso é muito delicioso, mas o creme é levemente químico. Então, vamos à loja. Decidimos fazer a compra em 2 etapas. Hoje é a primeira. Compramos todos os produtos para fazer as enormes camadas de chocolate. A primeira coisa que precisamos são ovos de galinha. São 840 unidades. O próximo é o açúcar. Precisamos de mais ou menos 30 quilos. 11 quilos de cacau em pó. 2 quilos de fermento.
25 kg de farinha, 13 litros de óleo. Com tudo isso, vamos para o caixa. A primeira compra nos custou em média de R$ 1.200. Vamos fazer uma camada de chocolate no forno enorme. Para dar tempo de aquecer, a gente precisa ligá-lo agora. Vamos abrir a caixa dos ovos. Retiramos as bandejas e as colocamos no nível inferior da mesa. Uma mistura requer 420 ovos. Colocamos 2 recipientes na mesa, um menor e outro maior. Agora pegamos os ovos e separamos a gema da clara. Demoramos 1h30 para dividir todos os ovos. Pronto! Deixamos as claras de lado. Vamos pegar o açúcar, o abrimos e despejamos 15 kg nas gemas. Agora, com a ajuda de um misturador industrial, batemos as gemas com açúcar até que a massa fique toda branca. Agora pegamos 6 litros de óleo, abrimos e vamos derramá-lo todo. Se haver pouco óleo, a nossa massa não manterá a forma tão bem. Misturamos bem mais uma vez. Próxima fase. Precisamos de 5,5 kg de cacau. Abrimos. Adicionamos. E misturamos. Demorou uma média de 20 minutos para misturar tudo e acabou se tornando uma massa assim, bem grossa. Agora a gente precisa derramar suavemente 6,5 litros de água fervente e misturar para que a massa fique espessa. Pronto! Agora precisamos da farinha. Despejamos os primeiros 5 kg. Misturamos. E então mais 7,5 kg. Ao qual adicionamos ainda 1 kg de fermento. Se torna uma massa bem homogênea. A panela está cheia. Então pegamos uma bacia e despejamos metade da massa nela. Vamos buscar as claras. Despejamos uma parte em outra panela. E com a batedeira industrial, vamos tentar fazer tudo acontecer. Mas não deu muito certo. Aparentemente, esse volume de claras de ovos não pode ser batido em neve dessa forma. Então decidimos utilizar misturadores como esses, que batem tudo sozinho. Em cada um deles despejamos um pouco de claras. Ligamos. E o processo se iniciou. Depois de 5 minutos, temos uma espuma. Está na hora de pôr açúcar. Batemos mais 2 minutos e podemos enviar as claras batidas para a massa de chocolate. Agora mexemos suavemente com uma espátula, para que as bolhas de ar não saiam dessas claras exuberantes. Iniciamos a próxima porção de claras. Mandamos outra vez para as tigelas e misturamos. O resultado deve ficar assim, uma consistência volumosa e leve.
Com a segunda metade da massa na bacia, fazemos a mesma coisa. A massa de chocolate está pronta, mas como assá-la? Temos um amigo que nos pode ajudar. No computador, ele desenhou um modelo que servirá para uma máquina enorme, que corta a laser pedaços de uma chapa metálica. Removemos esses pedaços da chapa. Cortamos espaços para a dobra com um rebarbador e dobramos as bordas, até obter a forma da caixa. Todas as dobras são soldadas. O resultado é uma forma de assar enorme. Despejamos o óleo nela e espalhamos com pincel de cozinha. Pegamos um papel pardo e cobrimos a forma inteira. Graças ao óleo, o papel se adere bem. Cobrimos toda a forma. Perfeito. Agora colocamos a nossa massa nela. Nivelamos a massa. Pronto. Pegamos essa forma e colocamos dentro do forno. Vamos empurrá-la para longe. A uma temperatura de 180 graus, toda essa massa assou por 4 horas. Depois desligamos o forno. E deixamos a massa descansar lá dentro até de manhã, para que ficasse mais firme e mais densa. Vamos buscá-la amanhã. Ela se elevou um pouco e assou completamente. Agora temos que retirar ela de uma forma que a parte macia do biscoito fique por cima. Pensamos em como fazer isso. Em cima colocamos uma madeira. Adicionamos 2 tábuas nas laterais. Prendemos elas muito bem com braçadeiras. Deixamos a forma de lado. Vamos colocar mais uma placa de madeira na mesa. Colocamos 4 tijolos por cima. E viramos tudo. Removemos as braçadeiras e levantamos a forma gentilmente. Essa massa está perfeita. Ela pesa 50 kg. Levou apenas 2 dias para prepará-la. Vamos guardá-la. Temos que fazer mais uma massa igual a essa. Vamos pôr tudo no forno, fechamos a porta e na manhã seguinte pegamos a outra massa, perfeita igualzinho à primeira. É hora de ir para a loja comprar os produtos para o creme. A primeira coisa que pegamos é muito leite condensado. 6 garrafas de leite de 2 litros. Uma quantidade irreal de queijo tipo Quark, 80 kg. Precisamos de agar-agar. Pegamos 200 pacotes e também 2 kg de açúcar com baunilha. E 3 garrafões de água de 5 litros. Vamos para o caixa. Empacotamos tudo isso. A segunda nota fiscal ficou em uma média de R$ 2.500. Colocamos na mesa o queijo Quark que compramos e abrimos as caixas com mais queijo. Temos 80 kg de queijo Quark. Tudo isso precisa ser moído de alguma forma, de preferência rápido. No processador de alimentos, removemos a placa frontal
e anexamos um moedor de carne, e também colocamos um pires no topo. Abrimos a outra tampa e conectamos o liquidificador. Pegamos um pacote de queijo e abrimos. Botamos uma parte no liquidificador e outra no moedor de carne. Fechamos o liquidificador, colocamos uma panela embaixo e ligamos o processador. Enquanto empurramos o queijo quark para dentro do moedor de carne, o liquidificador faz tudo sozinho. Periodicamente, temos que transferir a massa de queijo quark para uma tigela. Nós moemos tudo isso a 6 mãos, até que o queijo todo finalmente acabou. Depois de 3 horas, estamos com uma panela inteira de queijo quark. Pegamos uma bacia e colocamos metade do nosso recheio nela. Abrimos o açúcar de baunilha e despejamos. Agora precisamos do leite condensado. Abrimos a garrafa e despejamos o leite condensado na massa de queijo. Nós compramos com excesso, então sobrou bastante coisa. Agora, aquele mesmo misturador industrial mistura a massa de queijo com leite condensado todo. Fica uma massa bem cremosa. Pegamos 3 garrafões de água e uma panela. Abrimos a água e a despejamos. Agora pegamos o agar-agar. Abrimos e despejamos na água todos os 200 saquinhos. Por enquanto, basta misturar o agar-agar e deixamos ele modificando por 30 minutos. Nós cortamos uma parte de um rolo de papel de alumínio de construção e colocamos em toda a volta da massa de chocolate inferior. Fixamos com silver tape. E para manter tudo isso ainda mais apertado, vamos colocar tábuas nas laterais, com a mesma fita adesiva. Fizemos assim uma construção para poder derramar o creme, sem que ele escape. Colocamos a panela com água e agar-agar no fogão, fervemos por 2 minutos e despejamos o leite bem quente. Misturamos bem. Esse líquido fará com que a massa de queijo endureça e não seja esmagada com o peso da massa de chocolate que virá por cima. Despejamos metade em uma bacia e misturamos. E a outra metade. Enquanto o recheio não engrossa, despejamos ele rapidamente sobre a massa de chocolate. Nivelamos o recheio e deixamos esfriar durante a noite. Na manhã seguinte, o creme endureceu. Vamos tirar a folha de alumínio. Ficou uma camada bem alta de creme. Finalmente, o momento X. Resta colocar a segunda massa de chocolate sobre o creme. Pronto. Nós finalmente fizemos um Kinder Milk Slice gigante. Todo o processo levou 6 dias. Calculando o peso dos alimentos que compramos, descobrimos que a nossa sobremesa enorme pesa 210 quilos. E custa em torno de R$ 3.700. Vamos cortar um pedaço. Foi assim com esse pedaço gigante que a gente ofereceu nosso Kinder Milk Slice aos nossos familiares. Veja como ficou essa massa de chocolate por dentro. Eu coloquei o recheio em um pedaço da massa, cobri com uma segunda camada. E agora vamos provar. A massa está quase igual à original. O recheio ficou diferente, está bem mais natural. No Kinder original, o recheio é incompreensível com uma diversidade de espessantes químicos. Esse foi provavelmente o projeto mais longo e difícil dos últimos tempos, e você não tem ideia de quanto trabalho foi feito nos bastidores. Cálculos, testes de diferentes receitas de massa de chocolate, de recheio. Bom, se você quer que eu prepare alguma outra coisa gigante no mesmo nível, então deixa um joinha aí. Assim que tivermos 500.000 curtidas, vamos gravar um novo vídeo com outro prato gigante. Certifique-se de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Adeus a todos!